Você já imaginou ter uma máquina de imprimir dinheiro dentro da sua casa, completamente legal e soltando notas de R$ 100 o tempo todo e todos os dias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque isso é totalmente possível. Trata-se de um novo mercado simples e lucrativo que está completamente fora do radar da maioria das pessoas. E veja que eu não estou falando de uma forma ilegal de falsificar dinheiro ou algo parecido. Esse é um negócio novo capaz de gerar tanto dinheiro como se você estivesse imprimindo notas de R$ 100 dentro da sua casa. Clique agora no link embaixo desse vídeo para saber mais. É mais uma vitória do Flamengo, hein? Mais recordes quebrados e mais um técnico adversário demitido. O Palmeiras não conseguiu segurar a pressão do time de Jorge Jesus e a diretoria anunciou as saídas de Mano Menezes e do diretor de futebol Alexandre Matos. Jogo que também foi marcado pela torcida única nas arquibancadas. Os jogadores do Flamengo entraram em campo e fizeram o que se tornou tradição desde a chegada de Jorge Jesus: cumprimentar os torcedores. Mas não tinha ninguém lá. A CBF acatou a orientação do Ministério Público Paulista e da Polícia de São Paulo para que não houvesse torcida visitante. Entre os treinadores, não teve tensão nenhuma. Mano Menezes foi até o vestiário do Flamengo antes do jogo parabenizar Jorge Jesus pelos títulos da Libertadores e do Brasileiro. Pelos dois títulos, na verdade, tá? Em campo, os dois técnicos foram com o que tinham de melhor. Nesse momento, a gente anuncia o encerramento de um ciclo. A saída do treinador Mano Menezes, no qual a gente agradece pelo período, e do diretor de futebol Alexandre Matos. Nós teremos outras mudanças. O jogador, para atuar no Palmeiras, precisa ter qualidade, precisa ter espírito de luta, precisa ter respeito à camisa e coragem. Quando tu estás num clube que tem uma estrutura e que sabe o que é que quer, torna-se mais difícil mudar de treinador. Ou seja, se tiveres com uma estrutura daquelas pessoas que são elas que decidem, presidente e toda a estrutura ligada ao presidente, sabendo que não estás a ganhar, mas, como vocês dizem, este cara, neste caso este treinador, é um homem com qualidade. Não ganhas hoje, mas vais ganhar amanhã. Quando tu não sabes isso, o mais fácil é mandar o treinador embora. No fim do jogo, os jogadores foram de novo até a arquibancada onde estariam os torcedores do Flamengo. Como não tinha ninguém, a comemoração ficou só no campo mesmo. Era um gesto com uma pitada de protesto. Mas é também o retrato de um time que não se cansa de comemorar. Realmente incrível. Deixa eu mostrar para vocês então como é que está a classificação do Campeonato Brasileiro. Lembrando que ainda tem um jogo hoje para acontecer, Vasco e Cruzeiro. Aliás, que jogo, né? Cruzeiro desesperado ali, brigando para não cair para a Série B. Flamengo, 87 pontos, é uma diferença absurda para o segundo colocado, mais ainda para o terceiro, que é o Palmeiras. O Santos se consolida ali na vice-liderança, né? O Grêmio é o quarto colocado, tem 62 pontos. Atlético Paranaense e São Paulo fechando o G6, mas vamos de G8, né? Inter e Corinthians ali beliscando uma vaguinha também, ainda apenas na primeira fase da Libertadores do ano que vem. Seguidos de Fortaleza, já garantido na Sul-Americana do ano que vem, e também do Goiás. Temos aí Bahia, Atlético Mineiro já livre de rebaixamento, Vasco, que ainda joga hoje, Botafogo perdeu, caiu uma posição, se manteve ali nos 42 pontos, o Fluminense empatou, também tem 42, Ceará 38, aí o Cruzeiro tem 36 pontos, pode colocar o Ceará na zona de rebaixamento hoje, caso vença o Vasco. CSA praticamente, enfim, só um milagre mesmo livraria o Ceará a essa altura do campeonato, tem 32 pontos, Chape e Avaí já rebaixadas. Meu amigo André Lofredo já está aqui do meu lado para debatermos. Bom dia, Janaína. Eu fico rindo porque eu fico lembrando tudo que a gente falou na semana passada, né? Mano, estava garantido, não estava garantido? Parece déjà vu, né? Assim, a gente... E no mesmo time, né? Assim, a gente vão lá, prometem, garantem o cara, uma semana seguinte o cara... Tá garantido, na outra semana tá demitido. E aí a gente até brincou, né, na questão do Arthur, né? Que o Mano falou, isso é problema lá do Roger resolver lá no Bahia. Por quê? Porque eu não vou estar aqui para resolver a parte do Palmeiras. E ele sabia que a coisa estava ficando feia pro lado dele, Batata estava assando, né? E que o Palmeiras não tinha a menor confiança
no trabalho dele. E aí, quando a gente vê a entrevista do Jorge Jesus, a gente também parece que vive assim, vive outro mundo, né? Porque o Flamengo... Os números são mas o Flamengo absurdos. trocou de treinador esse ano. Então, tudo que o Jorge Jesus falou não servia também para o Flamengo. O que o Flamengo fez? O Flamengo fez uma correção rápida. De rumo. Coisa que o Palmeiras não conseguiu fazer em nenhum momento. Entendeu? Então, tinha um pequeno equívoco no planejamento do Flamengo que foi alterado no decorrer do ano. Outros ajustes foram feitos, principalmente a questão das laterais, e nas mãos do Jorge Jesus, o Flamengo se tornou essa força, essa potência, esse destruidor de recordes que foi esse pontuação ano. impressionante, mesmo se a gente considerar campeonato de pontos corridos com mais de 20 clubes, né? O Cruzeiro de 2003 fez 100 pontos, com 24 participantes e 46 rodadas. Isso. Mas o Santos, campeão de 2004, com as mesmas 46 rodadas disputadas, atingiu 89 pontos. Quer dizer, 2 a mais apenas que o Flamengo de agora. E olha só, o Flamengo pode terminar o campeonato com 20 pontos de diferença para o vice-campeão. É uma coisa 20 impressionante. pontos. Vamos imaginar uma situação simples. Flamengo, próximo jogo, pegou Avaí. Festa para a torcida. Deve ser um negócio, deve ser algo bem tranquilo. Com todo respeito ao Avaí aqui, mas assim, até criou dificuldade para o Fluminense ontem. Mas é outro padrão. O Fluminense está lutando para não cair. O Flamengo é o campeão disparado do campeonato. O Santos pega o Atlético Paranaense na Arena. Pode muito bem perder ponto, empatar. Aí o Flamengo chega à última rodada contra o Santos, podendo colocar 20 pontos de diferença sobre o vice-campeão, sobre o provável vice-campeão que seria o Santos. Né? Depende também do que o Palmeiras vai fazer. Mas o Palmeiras não me parece muito animado a concluir o campeonato com grandes vitórias, né? Vamos saber disso, então? Mais disso lá em São Paulo, com a Fabiola, que já está lá esperando para a gente bater um papo sobre essa situação do Mano Menezes. Alexandre Matos também deixa o cargo, né? A Fabiola, desde 2015, ele era o nome forte ali do futebol do Palmeiras. E que tarde, né, pro Palmeiras, pro torcedor palmeirense, a tarde de domingo, hein? Bem-vindo, bom dia, boa semana. Boa semana, Jana, boa semana, Lofredo, boa semana para você que acompanha a gente. Eu tô de plantão desde ontem, 4 horas da tarde, né? Parece que eu não dormi, a gente fica atualizando as notícias aí, conversando com as pessoas. Era meio... a gente até falou disso aqui, né, Lofredo? Se o Flamengo ganhasse com muita superioridade, a gente sabia que o Mano provavelmente não seguiria no trabalho. Em relação ao Matos, não tem como, né? Ele bancou o Felipão na quarta, o Felipão foi demitido no domingo. Aí ele banca o Mano no jogo contra o Grêmio, antes da partida contra o Grêmio, no fim de semana anterior, aí o Mano é demitido no domingo. Quer dizer, com que clima que esse diretor de futebol vai continuar? E não é que banca para agora, né? Ele bancou para 2020. Para 2020. Quer dizer, você estava literalmente demitindo o Mano, mostrando que o Alexandre Matos não decidia mais nada. Que ele não tinha nem informação sobre o que a diretoria pensava, o presidente pensa. Então, eu achei, quando eu vi que o Mano foi demitido, eu falei, não tem a menor chance do Matos continuar. Vamos lá. Eu queria primeiro mostrar os números do Mano Menezes, para a gente seguir o papo aqui. É um curto período, né? O Mano Menezes chegou em setembro no Palmeiras. 20 jogos. Exatamente. São 20 jogos com 11 vitórias, 4 derrotas e 5 empates, um aproveitamento que é bom. De 63,3%. Olha só, o Felipão foi demitido com aproveitamento de 69,7% em 76 jogos. E aí eu quero saber de vocês, o que não deu certo? Por que o Mano Menezes foi demitido? Primeiro que ele chegou sem clima, com uma rejeição muito grande. Ou seja, ele teria que fazer um trabalho excepcional para convencer as pessoas. Da torcida. Para convencer as pessoas de que ele podia continuar. E depois que ele tomou decisões, principalmente nessa última semana, muito ruins. A de poupar o time contra o Fluminense foi uma decisão absurda. Pensando no Flamengo, um jogo que mas tese, olha só, não valeria nada. Mas olha só, se ele ganha do Fluminense, vamos supor que ele vai com força máxima e ganha do Fluminense. Ele quebra a sequência ruim e ele enfrenta o Flamengo. Primeiro com o time muito mais confiante. Lógico. Né? Muito mais confiante. Mais e leve, depois, né? Sem pressão. E depois sem uma sequência. Olha, vem de uma sequência de tantas derrotas. Não, aí ele perde para o campeão brasileiro, está dentro da normalidade. Em e casa, outra, né? A apatia dele ontem no banco de reservas, ele já sentia, ele sabia que ele estava demitido quando o Flamengo fez 3-0,
se sentou no banco de reservas e não participou mais do jogo. No comecinho do segundo tempo, né? E você olhava para o banco de reservas do Palmeiras cheio de policial. Não é que tinha um policial, tinha uns 10 policiais ao lado do banco de reservas do Palmeiras, o Palmeiras jogando em casa. Isso porque desde o começo do jogo, torcedores ali atrás do banco xingavam o Mano Menezes. Então, quando eu olhei para aquele banco de reservas e vi cheio de policiais em volta do banco de reservas, eu falei, com o time jogando em casa, eu falei, a coisa não vai caminhar, não tem como caminhar. O Mano tinha 5 jogos, a Jana comentou aí, né? Por quê? Vamos discutir aqui por que demissão. 5 jogos sem vencer e os 3 últimos resultados, né, gente? Uma derrota para o Grêmio em casa, essa derrota para o Fluminense, porque ele decidiu poupar titulares, e essa derrota para o Flamengo, assim, não é que perdeu do Flamengo, porque perder do Flamengo é ok. É perder do Flamengo do jeito que perdeu, né? Um time totalmente apático. A gente não via, mais uma vez, um time apático. O presidente Gagliotti, quando concede sua entrevista coletiva, fala muito assim, jogador para jogar aqui tem que ter faltou vontade, pouquinho. tem que não sei o quê. Assim, não está apontando muito também para o jogador e olhando menos para si próprio, para o planejamento ou para a falta de... Já começa assim, ele acabou demitindo o diretor. Ok, já é um começo de assumir uma responsabilidade. Agora, ele podia sentar lá e falar assim, demorei muito para reagir, enquanto eu via um time o ano inteiro sendo apático, ou a diretoria que não estava agindo do jeito que eu queria. Erramos nas contratações. Nós cometemos erros, eu cometi erros, eu não tomei decisões mais rapidamente do que deveria, não fui tão rápido quanto deveria ter sido, deveria ter tomado decisões mais rápidas, mas não tem minha culpa nenhuma da diretoria do Palmeiras, é só culpa dos outros. Bom, olha só, mesmo com essa demissão do Mano Menezes, a programação do Palmeiras está mantida, viu? O time enfrenta o Goiás quinta-feira e já começam, claro, as especulações do novo treinador. Quem será o novo treinador do Palmeiras na próxima temporada? E o nome de Sampaoli dos Santos esquenta, não é isso? Meu amigo Felipe Cury chegando aí ao vivo da porta da Academia de Futebol com as primeiras informações do Palmeiras nessa segunda-feira. Bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Jana. Bom dia, Fabiola, Lofredo, para todo mundo que acompanha a gente. Exatamente, o nome de Sampaoli nesse momento é plano A, plano B e plano C aqui no Palmeiras para 2020. É uma negociação que é tida como muito difícil por parte da diretoria do Palmeiras nesse momento, até porque o Sampaoli tem contrato com o Santos até o final do ano que vem, até dezembro de 2020. Ele tem, assim que assinou o contrato com o Santos, ele tinha uma multa de 2,5 milhões de dólares, dá mais de 10 milhões de reais, mas essa multa foi retirada pela diretoria santista do contrato com o Sampaoli a pedido do próprio treinador. Isso muito meio que como uma troca ali, um acordo de cavalheiros pela permanência do Sampaoli até o final do Campeonato Brasileiro desse ano. E aí, com isso, a diretoria santista retiraria a multa contratual, dessa multa que é bem alta até. O Sampaoli é tido como o perfil de treinador ideal para o Palmeiras aqui internamente na academia de futebol. Isso porque o Sampaoli, a gente viu essas declarações ontem muito fortes do Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras, falando em falta de atitude, falando em falta de entrega por parte dos jogadores, e a diretoria entende que o Sampaoli vai conseguir mudar isso se decidir assinar com o Palmeiras para o ano que vem. Existe também agora muitos rumores em torno do nome do substituto do Alexandre Matos. O Paulo Pelaipe do Flamengo é tido como o favorito nesse momento, até porque ele é visto como o mentor, assim, a mente por trás da formação desse elenco do Flamengo. Outros nomes que aparecem também, o Thiago Escuro, que é o diretor de futebol do Bragantino, que conseguiu subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas aí é uma situação um pouco mais complexa, até porque ele tem um contrato com uma empresa multinacional que está por trás de todo esse processo do Bragantino, e ele pretende permanecer no Bragantino por mais tempo para concluir toda essa ascensão da equipe do Bragantino, que vai disputar a Série A no ano que vem. Outros nomes aqui, Paulo Autori, que deixou o Santos, e também o Diego Serri, que é diretor de futebol do Bahia. Esses são os nomes falados por aqui neste momento. E o que se fala bastante, isso já muito antes mesmo da queda do Mano Menezes, da queda do Alexandre Matos, é de uma lista de dispensas para o ano que vem.
A diretoria entende que o elenco precisa ser reformulado. Então vamos passar aqui um pouco sobre os nomes que são falados no Palmeiras, que podem acabar aparecendo nessa lista de dispensas para o ano que vem. Fernando Praz do Dracena, Antônio Carlos, Vitor Luiz, Thiago Santos, Johan, Carlos Eduardo, Borja, Rafael Veiga, Henrique Dourado, Daverson e até mesmo o Bruno Henrique. É uma lista bastante longa, uma lista com muitos nomes e existe um entendimento de que esses jogadores neste momento talvez não façam parte mais dos planos do Palmeiras. Essa lista só vai ser anunciada mesmo ao final do Campeonato Brasileiro, assim como o nome do novo treinador, principalmente se for o Jorge Sampaoli, muito provavelmente será anunciado só ao término do Campeonato Brasileiro. Nessas últimas 2 rodadas, no jogo contra o Goiás e contra o Cruzeiro, o auxiliar técnico Andrei Lopes será o técnico interino do Palmeiras no banco de reservas. Mas, por enquanto, tudo que se fala por aqui mesmo é no nome de Jorge Sampaoli, que não tem lá uma grande relação com a diretoria santista, já expressou o desejo dele de deixar a equipe, de comandar uma equipe que dê a ele as condições de brigar por títulos no ano que vem. Então, muito se fala aqui de Jorge Sampaoli. Vamos aguardar aí o desenvolvimento dos fatos ao longo desses dias, uma semana que promete ser muito agitada aqui na Academia de Futebol. Jana. Guri, obrigada pelas informações, tá? Um bom dia de trabalho para você por aí. Fabiola, vamos lá. Vamos. Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias, praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso.